Você gostaria de experimentar um novo tempo em sua vida? Você quer se sentir mais próximo de Deus e menos próximo das trevas, do medo e do pecado? Olha, só de você estar sentindo essa vontade no seu coração, já é um sinal de que Deus está trabalhando nele. Porque se dependesse da gente, nós nem procuraríamos viver uma vida diferente dessa que a gente tem levado. Deus quer falar com você hoje e Ele vai te mostrar o caminho que você deve seguir para viver uma nova vida. Amém? Receba a promessa de Deus para a sua vida, que está no livro do profeta Isaías, capítulo 41, versículo 10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Minha querida irmã, meu querido irmão, os planos que Deus tem para a sua vida são muito maiores do que você pensa, muito maiores do que você sonha. Eles vão muito além daquilo que você tem pedido. Às vezes, a gente se prende em coisas tão pequenas, nós ficamos em detalhes tão irrelevantes e nos deixamos levar por qualquer circunstância externa. E isso acaba nos deixando totalmente dependentes das circunstâncias, daquilo que nos cerca, ao invés de dependermos do Senhor. Mas é nesse momento de fraqueza que o Espírito Santo age, nos fortalecendo e renovando nossas forças. Quando nos entregamos a Deus e realmente colocamos a nossa confiança nele, algo extraordinário acontece. Começamos a ver as situações ao nosso redor com outros olhos, não mais como vítimas das circunstâncias, mas como vitoriosos através da fé. Deus não prometeu uma vida sem problemas, mas prometeu estar conosco em cada desafio, em cada luta, oferecendo-nos a sua poderosa mão para nos levantar. Portanto, meu irmão, minha irmã, não se deixe abater pelo medo, pela incerteza, pela incredulidade. Deus está conosco e isso basta para transformar qualquer realidade. Ele nos chama para uma vida não de conformidade com aquilo que o mundo oferece, mas uma vida de conquistas espirituais, onde o principal prêmio é o crescimento pessoal, é a herança eterna que Jesus conquistou por nós. Assim, eu encorajo cada um de vocês a renovar a sua fé diariamente, buscando na palavra de Deus e na oração a força necessária para superar todos os obstáculos. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e nessa manhã eu convido você para mais uma reflexão do Minuto com Deus. Dê o like no vídeo, porque o seu like é muito importante. É ele que nos faz alcançar milhares de pessoas todos os dias. Se você está chegando hoje, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Se inscreva aqui no canal e ative o sininho das notificações que vai aparecer para você, porque assim você vai ser avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. Se quiser apoiar esse ministério, seja membro do canal. Os membros têm acesso antecipado à mensagem e também têm a versão compacta do vídeo numa playlist exclusiva aqui no YouTube. No final dessa mensagem, eu quero orar por você e pela sua família. Eu peço que você escreva aqui o seu pedido de oração e também declare pela fé: eu dependo de Deus. Amém? Escreva isso como uma afirmação de fé. Eu dependo de Deus. No Evangelho de João, capítulo 14, versículos 26 e 27, está escrito: Contudo, o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará que se lembrem de tudo o que eu disse. Deixo com vocês a paz. A minha paz dou a vocês. Não a dou como o mundo a dá.
Não se perturbe o coração de vocês, nem tenham medo. Irmãos, o poder do nosso Deus é ilimitado, pois Ele não é como eu e você. Ele não diz uma coisa e faz outra. Ele não promete algo e deixa de cumprir. O nosso Deus é fiel. Ele é presente em nossa vida e Ele entende a nossa dor e o nosso sofrimento. Muitas vezes você pensa que Deus está longe de você, que Ele não ouve mais a sua oração, sendo que nem mesmo a morte pode te separar do amor de Deus. O que provoca uma divisão, um afastamento entre nós e Deus é o pecado. Por isso, é preciso que nós nos arrependamos e entreguemos a nossa vida a Cristo, pois Jesus veio para pagar pelos nossos pecados. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Chegou o momento de nós tomarmos uma postura, de pararmos de cair nos mesmos erros de sempre, pois Deus nos deu muitas oportunidades para aprendermos muitas coisas, e isso já faz um tempo, não é mesmo? Só que nós continuamos dando brechas, continuamos caindo nas ciladas do diabo. Que hoje você possa ter a consciência de que Deus está perto de você. Sabe, irmãos, cada vez que nós passamos por uma provação, algo em nós se modifica. Seja a nossa visão de mundo, a nossa fé ou a nossa capacidade de perseverar. As provações não são enviadas a nós para nos destruir, mas para nos construir, para fortalecer o nosso caráter e a nossa fé em Deus. Cada desafio que enfrentamos é uma oportunidade para crescermos e nos aproximarmos mais do Senhor, além de nos tornarmos mais fortes na nossa espiritualidade. Lembre-se de que o Espírito Santo é o nosso guia e nosso consolador. Ele é quem nos capacita para enfrentar cada dia com coragem e esperança. Quando nos sentimos fracos, Ele é a nossa força. Quando estamos confusos, Ele é a nossa sabedoria. Quando nos sentimos sozinhos, Ele é a nossa companhia constante. Portanto, não tema em se entregar completamente a Deus, pois Ele nunca falha em renovar as nossas forças e reacender a nossa esperança. Nesse momento, eu quero orar por você. Pai amado, Pai querido, nós te agradecemos por esse dia maravilhoso que o Senhor nos deu. Te agradecemos pela nossa saúde, pelas oportunidades que surgem durante a nossa jornada. A cada amanhecer, somos lembrados das tuas misericórdias que se renovam e da tua presença constante em nossas vidas. Nós queremos te pedir perdão pelos nossos erros e falhas. Reconhecemos, Pai, que muitas vezes agimos de maneira que não reflete o teu amor. Que o Senhor nos purifique e nos ajude a seguirmos firmes no caminho que o Senhor nos propôs. Caminho esse repleto de vida, de luz, de verdade e de santidade. Ajuda-nos a ser reflexo da tua bondade em cada atitude que tivermos. Senhor, eu peço que tu fortaleças essa pessoa que está ouvindo essa mensagem. Que o Espírito Santo renove as forças dela e transforme a sua vida. Aumenta, Senhor, a fé dessa irmã e desse irmão. Aumenta a nossa capacidade de confiar em Ti, mesmo nos momentos de dificuldade. Que possamos encontrar no Senhor o refúgio e a coragem para enfrentar os desafios que se apresentam diante de nós. Nós confiamos em Ti e olhamos para o Senhor em meio às tempestades. Eu coloco diante do Senhor cada pedido de oração que foi escrito aqui nos comentários. Que o Senhor renove a esperança dessa pessoa. Que o Senhor abra as portas de emprego para aqueles que buscam por novas oportunidades. Dê os recursos necessários para que essa família seja mantida em suas necessidades. Ofereça a tua cura e o teu consolo aos que enfrentam
perdas, enfermidades. Opera um milagre onde a esperança parece distante. Estenda a tua mão poderosa sobre aqueles que necessitam de uma reconciliação familiar, da restauração de casamentos e da proteção contra todo o mal. Eu te peço também, Senhor, por aqueles que sentem solidão, que possam encontrar em Ti a companhia que acalma a alma. Inspira os jovens que buscam direção para o futuro e acalente os idosos com a Tua paz e a Tua segurança. Que cada pessoa que foi alcançada hoje por essa mensagem possa descobrir a alegria de estar em comunhão contigo. Que o Espírito Santo nos ensine a valorizar o que é eterno e a deixar de lado as preocupações passageiras. Que em cada passo que dermos, possamos sentir a Tua presença, nos guiando para uma vida mais plena e mais significativa. É por isso que nós oramos e desde já Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Deixa eu te fazer uma pergunta antes de encerrar esse vídeo. Há quanto tempo você não investe no seu relacionamento conjugal? Há quanto tempo você não investe no seu casamento? Há quanto tempo você não tira um momento a sós para ser ministrado pela palavra de Deus junto com o seu cônjuge? Eu quero convidar você para estar conosco na 5ª edição do Encontro de Casais Casamento Firmado na Rocha. Será do dia 28 ao dia 30 de junho, aqui na cidade de Belo Horizonte. Eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado aqui no YouTube para você clicar e garantir a sua vaga. Não perca tempo, porque as vagas são limitadas. Serão apenas 75 casais que vão participar desse encontro. E depois do encontro, eu, pastor Edivaldo, e a pastora Alessandra Oliveira, vamos fazer um acompanhamento com esses casais que irão participar. Ou seja, além da participação no evento, você terá um tempo de 1 mês de uma mentoria oferecida por mim e pela minha esposa. Nós estamos colocando à disposição os nossos 34 anos de casado, de experiências, para que você ajude a consolidar o seu casamento e firmá-lo na rocha que é Cristo. Amém? Compartilhe essa mensagem, ela pode mudar a vida de alguém. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e esse foi mais um Minuto com Deus. 1 Coríntios capítulo 3, versículos 16 e 17 está escrito: Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. A Bíblia nos revela, aqui nessa passagem, uma verdade profunda sobre a nossa identidade e sobre o nosso valor diante de Deus. Nós somos o santuário de Deus, o lugar onde o Espírito Santo habita. Hoje eu quero convidar você para, junto comigo, compreender a seriedade dessa declaração e a importância de cuidar do templo que somos eu e você. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu quero convidar você para mais uma reflexão do Minuto com Deus. Eu peço que você dê o like no vídeo, porque através do seu like nós conseguimos alcançar milhares de pessoas. Se você está chegando aqui hoje, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Saiba que você já pode contar com a minha oração, com a intercessão do nosso ministério. Se inscreva aqui no canal e ative o sininho das notificações que vai aparecer para você, porque assim você vai ser avisado toda vez que nós postarmos um vídeo novo. Se você quiser apoiar o nosso ministério, se torne membro do canal. E aqui na descrição do vídeo tem várias outras maneiras de você nos ajudar.
No final da mensagem eu vou orar por você, vou orar pela sua família. Por isso eu peço que você escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. E declare pela fé a seguinte expressão: o Espírito de Deus habita em mim. Declare isso com convicção, porque é isso que a palavra está dizendo. O Espírito de Deus habita em mim. Quando o apóstolo Paulo declara que nós somos o santuário de Deus, ele está nos dizendo que nós não somos apenas criaturas de Deus, mas também somos portadores da presença dele. O Espírito Santo escolheu habitar em nós, fazendo de cada pessoa, de cada um lugar santo e consagrado. Só que existem coisas que podem destruir o santuário de Deus. Para preservar esse santuário, nós precisamos estar atentos às coisas que podem contaminá-lo ou destruí-lo. Eu quero falar de algumas delas. Por exemplo, o pecado. No livro do profeta Isaías, capítulo 59, versículos 1 e 2, nós lemos que o pecado nos separa de Deus. O pecado é a principal barreira que impede a presença de Deus em nossas vidas. Pecados como a inveja, o ódio, a mentira, a infidelidade, a imoralidade, todas essas coisas podem nos afastar do Espírito Santo. Isaías escreveu assim: Vejam, o braço do Senhor não está tão curto que não possa salvar, e o seu ouvido tão surdo que não possa ouvir. Mas as suas iniquidades separaram vocês do seu Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. Outra coisa que nós devemos ficar muito atentos é a amargura e a falta de perdão. A amargura corrói o coração e impede a manifestação do amor de Deus em nós. Em Efésios capítulo 4, nos versículos 31 e 32, nós somos exortados a abandonar toda a amargura e a sermos bondosos e compassivos, perdoando uns aos outros. Paulo escreveu o seguinte: livrem-se de toda a amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Outra coisa que pode destruir o santuário de Deus é o orgulho. O orgulho é uma barreira séria para a nossa comunhão com Deus. Tiago, capítulo 4, versículo 6, nos lembra que Deus resiste aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Outra atitude extremamente importante que deve ser mencionada aqui nesse breve estudo é a desobediência. A desobediência deliberada à palavra de Deus é um caminho certo para destruir o santuário de Deus em nós. Em Deuteronômio 28, Deus adverte o seu povo sobre as consequências da desobediência. No versículo 15 está escrito: Entretanto, se vocês não obedecerem ao Senhor, ao seu Deus, e não seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos e decretos que hoje lhes dou, todas estas maldições cairão sobre vocês e os atingirão. A desobediência atrai a maldição. É isso que a palavra está dizendo. Certa vez, eles perguntaram a Jesus qual era o maior mandamento da lei. E Jesus resumiu os mandamentos de Deus em duas atitudes apenas. Ele disse: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo. A falta de amor pode nos distanciar de Deus. A falta de amor pode impedir a manifestação do Espírito Santo em nossa vida. Porque o amor é o maior mandamento e a maior evidência da presença de Deus em nós. Em 1 João capítulo 4, versículos 7 e 8,
está escrito: Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E para concluir esse estudo sobre o santuário de Deus, eu quero falar sobre a importância da santidade. Deus nos chama a uma vida santa, porque Ele é santo. Em 1 Pedro capítulo 1, versículos 15 e 16, nós somos chamados a ser santos em toda a nossa maneira de viver. A santidade é a resposta natural de quem entende que é o santuário de Deus. Olha o que o apóstolo Pedro escreveu. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, ser o santuário de Deus é um privilégio imenso e uma responsabilidade tremenda. Nós precisamos e devemos cuidar de nossas vidas, nossos corações, nossas atitudes, para que nós possamos ser verdadeiramente morada do Espírito Santo. Precisamos evitar o pecado, a amargura, o orgulho, a desobediência e a falta de amor, porque assim nós estaremos preservando o templo de Deus em nós. Amém? Nesse momento eu quero orar por você. Antes de orar, eu quero informar que ainda estão abertas as inscrições para o nosso 5º encontro de casais, Casamento Firmado na Rocha. Você gostaria de experimentar um final de semana de imersão na Palavra de Deus em um hotel aqui em Belo Horizonte, junto comigo, com a minha esposa e com vários casais que já se inscreveram, sendo cheios da graça, da presença de Deus? Separe essa data aí na sua agenda, do dia 28 ao dia 30 de junho, aqui em Belo Horizonte. Eu estarei esperando por você, junto com uma equipe que já está orando pela vida de todos os casais que estão se inscrevendo. Não deixe para a última hora, porque as vagas são limitadas. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado um link para você clicar e fazer a sua inscrição. Dê esse presente para o seu cônjuge no mês dos namorados e eu garanto que o seu casamento vai experimentar um tempo de avivamento. Amém? Nesse momento eu quero orar por você. Senhor meu Deus, meu Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, que nos lembra da nossa identidade em ti. Obrigado por fazer de nós o teu santuário. Obrigado por habitar em nós através do teu Espírito Santo. Nós pedimos perdão pelos nossos pecados, pelas vezes em que permitimos que atitudes e sentimentos destruíssem o teu templo em nós. Ajuda-nos, Pai, a viver em santidade, a evitar tudo que nos separa de ti e a sermos verdadeiros portadores da tua presença. Eu peço, ó Deus, que o Senhor abençoe cada pessoa que ouvir esta mensagem, bem como essa família representada aqui. Que o Senhor atente com olhos de amor, de compaixão e misericórdia para cada pedido que foi mencionado aqui. Que a tua paz, o teu amor e a tua graça sejam derramados de forma abundante sobre essa família. Cura os enfermos, meu Deus. Restaura os relacionamentos que foram quebrados. Restaura os casamentos que estão vivendo um momento de crise e supre as nossas necessidades. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Que possamos viver diariamente conscientes de que somos o teu santuário, vivendo para a tua glória e para a tua honra. É por isso que eu oro e desde já te agradeço em nome de Jesus. Amém. O último aviso que eu quero dar. Adquira o novo livro devocional do Minuto com Deus, com uma mensagem para cada dia do ano.
O link para você adquirir vai estar aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Compartilhe essa mensagem, ela pode transformar a vida de alguém. Deus te abençoe, eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Evangelho de Mateus, capítulo 13, do verso 47 ao 51, está escrito: O reino dos céus é ainda como uma rede que é lançada ao mar e apanha toda sorte de peixes. Quando está cheia, os pescadores a puxam para a praia. Então se assentam e juntam os peixes bons em cestos, mas jogam fora os ruins. Assim acontecerá no fim desta era. Os anjos virão, separarão os perversos dos justos e lançarão aqueles na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então perguntou Jesus: Vocês entenderam todas essas coisas? Sim, responderam eles. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu quero convidar você para mais uma reflexão do Minuto com Deus. É uma alegria muito grande, é uma honra poder compartilhar essa pequena porção da palavra de Deus com você nesta manhã. E a minha oração é para que o Espírito Santo ministre de uma maneira muito poderosa ao seu coração, que ele fale de uma forma tremenda e que você possa receber no seu espírito e compreender no seu intelecto essa palavra. Eu peço que você dê o like no vídeo. O seu like nos ajuda muito a alcançar milhares de pessoas. Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito e ative o sininho das notificações. E se você quiser apoiar esse ministério, seja membro do canal. No final da mensagem nós vamos orar juntos. Então, eu peço que você declare pela fé aqui nos comentários: Eu recebo a salvação em Cristo. Amém? Você pode declarar isso com convicção? Eu recebo a salvação em Cristo. E em seguida coloque o seu pedido de oração. Irmãos, Jesus usa parábolas, histórias, para ilustrar verdades profundas sobre o reino dos céus, tornando-as acessíveis para aqueles que querem entender. A parábola da rede é uma dessas ilustrações, revelando aspectos importantes sobre o juízo e a separação entre os justos e os maus. A rede simboliza a proclamação do Evangelho, lançado para alcançar toda a humanidade, sem discriminação. Jesus oferece a salvação a todos que ouvirem e responderem ao seu chamado. Em João capítulo 3, versículo 16, nós lemos que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, todo aquele não morra, mas tenha vida eterna. A mensagem do Evangelho é inclusiva em sua oferta, mas ela exige de nós uma decisão pessoal. A seguir, Jesus fala da separação final. Apesar da oferta inicial ser ampla, contemplativa, a parábola mostra que no fim haverá uma separação clara entre os bons e os maus, aqueles que aceitaram a Cristo e os que o rejeitaram. Os pescadores representam os anjos, encarregados de separar os justos dos ímpios. Isso nos lembra do julgamento que está por vir e da necessidade de estarmos prontos, como Jesus advertiu no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 44.
Jesus diz: por isso, estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Outro aspecto a se observar aqui é o destino dos peixes. A consequência dessa separação é muito significativa. Aqueles considerados bons serão guardados em cestos. O cesto é um símbolo de acolhimento, de proteção, da vida eterna. Mas os ruins serão lançados fora. E aqui fala da condenação. Essa é uma séria advertência do destino eterno de todos nós. Charles Spurgeon comentou que a separação entre os justos e os ímpios é certa e será definitiva. Irmãos, nós devemos, portanto, considerar seriamente o nosso relacionamento com Cristo. Nós temos que levar Deus a sério, irmãos. Não podemos brincar de sermos cristãos. Não podemos levar uma vida dupla. E Jesus termina perguntando diretamente aos discípulos se eles compreenderam o que ele ensinou. Ele desejava que essa mensagem fosse clara e compreendida, pois ele sabia que ela tem implicações eternas. Da mesma forma, nós precisamos internalizar essa verdade e entender o chamado urgente ao arrependimento e à fé. Provérbios 28, versículos 13 e 14 está escrito: quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Como é feliz o homem constante no temor do Senhor, mas quem endurece o coração cairá na desgraça. No Evangelho de Mateus, capítulo 25, do verso 31 ao 46, Jesus conta ainda a parábola das ovelhas e dos bodes, reforçando a realidade do julgamento, separando as pessoas pela forma como elas viveram. Mas isso aí já é assunto para outro vídeo. E em João, capítulo 5, versículos 28 e 29, Jesus fala sobre a ressurreição, onde aqueles que fizeram o bem ressuscitarão para a vida, mas os que fizeram o mal ressuscitarão para a condenação. Receba essa palavra em nome de Jesus. Nós vamos orar nesse momento. Se você ainda não escreveu o seu pedido de oração, escreva aqui e declare pela fé: eu recebo a salvação em Cristo. Amém? Vamos falar com o Pai. Senhor, meu Deus e Pai, te agradecemos pela Tua palavra que nos ilumina e que nos faz entender o Teu propósito eterno. Nós abrimos, Senhor, o nosso coração para reconhecer que precisamos de Ti para sermos salvos e escaparmos da condenação. Senhor, que possamos ser como aqueles bons peixes, aquelas pessoas que reconhecem a Cristo como Senhor e Salvador, e assim termos o nosso nome escrito no livro da vida. Eu quero apresentar diante do Senhor cada pedido de oração que foi mencionado aqui nos comentários. O Senhor conhece a vida dessa pessoa. O Senhor conhece as necessidades dessa família. Que o Senhor possa levar cura aos enfermos, restauração aos relacionamentos que foram quebrados. Que o Senhor possa renovar a nossa vida espiritual. Que o Senhor nos proteja e nos guarde contra todo ataque do inimigo. Nos ajude, Pai, a vencer as tentações e a viver uma nova vida em Cristo, confiando totalmente em Ti. Que possamos, como Teus servos, proclamar o Evangelho fielmente, para que mais pessoas sejam incluídas no Teu reino.
É por isso que nós oramos e desde já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Receba essa palavra no seu coração. Essa é uma palavra muito importante, irmãos. Essa é uma daquelas mensagens que vale a pena você copiar o link e colar lá no grupo da família, enviar para os seus contatos, porque essa palavra muda o destino de uma vida. Antes de terminar, eu quero convidar você para a 5ª edição do nosso encontro de casais, Casamento Firmado na Rocha, de 28 a 30 de junho, aqui em Belo Horizonte. As inscrições estão em andamento. A qualquer momento serão encerradas, porque nós temos apenas 75 vagas. Eu peço que você considere a importância de investir no seu casamento, na sua família, no seu relacionamento conjugal. Aqui na descrição do vídeo vai ter um link para você clicar e esse link vai direcionar você para um WhatsApp, onde você será atendido e terá todas as informações necessárias. Nós estamos facilitando ao máximo para todas as pessoas que desejam participar. Tem pessoas vindas de vários lugares do Brasil. Então, não perca tempo e garanta já a sua vaga. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Salmos 112, do versículo 6 ao versículo 8 está escrito: Quem é correto nunca fracassará e será lembrado para sempre. Ele não tem medo de receber más notícias. A sua fé é forte, pois ele confia no Senhor. Ele não fica preocupado, não tem medo. Ele tem certeza de que os seus inimigos serão derrotados. Nós vivemos em um mundo cheio de incertezas e de desafios. Notícias ruins, problemas inesperados e inimigos disfarçados em situações adversas podem nos cercar todos os dias. Mas a palavra de Deus nos garante que, para aqueles que confiam no Senhor, nenhum mal prevalecerá. Hoje, eu quero, junto com você, refletir nas promessas de proteção, estabilidade e paz, encontradas aqui em Salmos 112, e como nós podemos aplicar essa realidade à nossa vida. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu quero convidar você para mais uma reflexão do Minuto com Deus. Eu peço que você dê o like no vídeo. O seu like nos ajuda muito a alcançar milhares de pessoas todos os dias. Se você está chegando aqui hoje, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu quero que você saiba que você pode contar com a minha oração, com a intercessão do nosso ministério. No final da mensagem, eu quero orar por você, eu quero orar pela sua família. Por isso eu peço que você se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e coloque o seu pedido de oração aqui nos comentários. Escreva o seu pedido de oração e declare pela fé a seguinte expressão: o Senhor nos livra do mal. O Senhor nos livra do mal. Amém? Irmãos, aqui nessa passagem, Salmo 112, no versículo 6, diz que quem é correto, quem é justo, nunca fracassará e será lembrado para sempre. A integridade e a retidão são princípios fundamentais, muito importantes para uma vida que é protegida por Deus. Ser correto aos olhos de Deus
envolve não apenas evitar o pecado, mas também agir com justiça e bondade. E eu disse ser correto aos olhos de Deus, porque muitas vezes nós estamos mais preocupados em agradar as pessoas do que em agradar a Deus. E a promessa aqui é clara: aqueles que vivem de acordo com os princípios de Deus não serão abalados. A sua lembrança será perpetuada. Isso não significa que nós não estamos sujeitos a enfrentar problemas, mas sim que Deus irá nos sustentar através das várias maneiras que o Senhor pode agir em nossa vida. A segunda coisa está no versículo 7, que diz assim: Ele não tem medo de receber más notícias. O justo, aquele que serve a Deus, aquele que anda em integridade, não tem medo de receber más notícias. A sua fé é forte, pois ele confia no Senhor. Sabe, irmãos, muitas vezes a vida ela vai nos apresentar desafios e, inevitavelmente, más notícias vão surgir na nossa jornada. Mas o salmista nos lembra que a confiança em Deus nos dá uma fé inabalável. Quando nós confiamos plenamente no Senhor, nós não somos dominados pelo medo ou pela ansiedade. Você pode até ter medo em algum momento, mas você não viverá dominado pelo medo. Você pode até ter algum momento de ansiedade, mas você não viverá dominado por ela. Porque em vez disso, nós encontramos força na certeza de que Deus está no controle. A confiança em Deus nos permite enfrentar qualquer adversidade com coragem e esperança. A terceira coisa que eu quero mencionar aqui está no versículo 8. Diz assim: Ele não fica preocupado, nem tem medo. Ele tem certeza de que os seus inimigos serão derrotados. Essa paz que vem de Deus é uma paz que excede o entendimento humano. É uma paz que não está condicionada às circunstâncias. Mesmo quando nós estamos cercados pelas dificuldades, nós poderemos experimentar uma calma interior que só pode vir de Deus, que é ministrada em nosso coração através do Espírito Santo. Essa paz não significa ausência de problemas, mas a presença de Deus em nossas vidas. A certeza de que nós não estamos sozinhos no meio de tantas dificuldades que enfrentamos. É a confiança de que Deus é maior do que qualquer inimigo ou qualquer desafio que possamos enfrentar. Ele, o Senhor, nos dá a certeza de que no final a vitória é nossa. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Tome posse dessa promessa, meu irmão, minha irmã. Nenhum mal te alcançará. Essa é a promessa para aqueles que vivem de acordo com a palavra de Deus. Aqueles que entregaram a sua vida a Cristo, que confiam nele para encontrar paz em sua presença. A vida pode ser difícil, sabe, gente? Mas com Deus nós somos inabaláveis. O Senhor nos reveste de força, de coragem, de equilíbrio, de tranquilidade. Nesse momento eu quero orar por você. Eu quero orar pela sua família. Eu quero colocar diante do Senhor o seu pedido de oração, que está escrito aqui. Antes da oração, eu quero fazer um convite muito especial. Você gostaria de experimentar um tempo de avivamento no seu casamento? Você gostaria de viver os melhores anos do seu relacionamento conjugal? Eu quero sugerir um presente. Eu quero sugerir que você dê um presente para a sua esposa, ou que você sugira
que o seu esposo adquira um presente para você. O mês de junho é o mês dos namorados. E nesse mês, no finalzinho do mês, do dia 28 ao dia 30, nós estamos preparando a 5ª edição do nosso encontro de casais, Casamento Firmado na Rocha. Eu estou esperando centenas de pessoas aqui, dezenas de casais que estarão aqui com a gente em Belo Horizonte. Serão apenas 75 casais. Sabe por que esse número mais reduzido? Porque depois desse encontro, eu, pastor Edivaldo, vou ter um mês de mentoria com esses casais. Eu vou acompanhar pessoalmente esses casais. Esses casais terão um tempo de conversa comigo, com a pastora Alessandra, para que tudo aquilo que eles aprenderam durante o encontro seja consolidado e possa ser colocado em prática. Então eu quero te fazer esse convite. Aqui na descrição desse vídeo eu vou deixar um link para você clicar e garantir a sua vaga. Mas eu quero dizer algo. Não deixe para a última hora, porque as vagas são limitadas, como eu disse. Tem muitos casais do Brasil inteiro nos procurando e eu creio que Deus está preparando um tempo de renovo, de cura, de libertação, de restauração e de recomeço para esse encontro que está se aproximando. Amém? Nesse momento, eu quero orar por você diante dessa palavra. Eu quero apresentar a sua vida no altar do Senhor. Deus amado, Deus querido, eu quero te agradecer pela tua palavra, Senhor. E eu quero orar por essa pessoa que está ouvindo essa mensagem, que foi alcançada nessa manhã pela tua palavra e também pela sua família. Eu peço a tua proteção, Senhor, sobre essa casa. Ó Deus, todos os pedidos de oração que foram mencionados aqui já são conhecidos do Senhor, mas nós fazemos questão de apresentá-los diante de Ti, segundo a Tua palavra, mencionada lá em Tiago, que diz para nós apresentarmos diante do Senhor, fazermos conhecidas diante do Senhor as nossas petições. Eu peço que o Senhor visite esse casal que está em crise nesse momento. Que o Senhor dê um fôlego de vida nesse relacionamento, para que eles possam continuar tentando, para que eles não desistam um do outro, para que o diálogo seja retomado e eles possam encontrar auxílio, proteção, cura, perdão e reconciliação no Senhor. Eu apresento diante de Ti todas as pessoas que estão passando, Senhor, por problemas financeiros. Eu peço que o Senhor dê a essa família a provisão que ela necessita. E aqui eu coloco em especial os nossos irmãos do Rio Grande do Sul, que estão passando por um tempo de grande dificuldade, de grande adversidade. Que eles possam ter todos os recursos disponíveis para se reerguerem. Eu peço que o Senhor atente para cada necessidade que foi mencionada aqui nos comentários. Derrama cura sobre aqueles que lutam contra as enfermidades. Ó Deus, tira toda a ansiedade, todo o medo daquele que tem sido oprimido pelas dificuldades da vida. Ministra sobre o nosso coração essa paz mencionada aqui na Tua palavra, que excede todo o entendimento. Abençoa, meu Deus, cada família aqui representada. Dá-nos força, coragem, equilíbrio, ó Deus, clareza para enfrentar os nossos problemas e coloca no nosso coração a certeza de que o Senhor está no controle de nossas vidas. Que cada pessoa que for alcançada por essa palavra possa sentir a Tua presença e possa confiar no Teu cuidado. É por isso que eu oro e desde já Te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Compartilhe essa mensagem. Compartilhe essa mensagem com seus contatos. Ela pode sim transformar a vida de alguém.
Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e esse foi mais um Minuto com Deus. Deus é o nosso refúgio. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e você está ouvindo o Minuto com Deus. Se hoje você se sente aflito, inseguro, se você está passando por dificuldades, eu quero que você saiba que Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente na angústia. Escreva isso aqui nos comentários. Deus é o meu refúgio. E coloque o seu pedido de oração, pois no final dessa mensagem nós vamos orar juntos. Nesse momento eu quero orar por você. Deus, obrigado por mais esse dia e pela oportunidade de estarmos em Tua presença. Pedimos que essa palavra toque profundamente o nosso coração e nos encha com esperança e força. Que esse dia que acabou de começar na vida dessa pessoa seja um dia de vitória, um dia de bênçãos, um dia de mudança e um dia onde ela verá e testemunhará a presença do Senhor na vida dela. Mova, Senhor, o sobrenatural na vida dessa pessoa que me ouve agora e opera uma mudança poderosa e verdadeira na mente e no coração dela. Abençoe cada vida, cada família que for alcançada por essa mensagem, para que sintam o Teu amor e a Tua paz. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Eu peço que você dê o seu like nesse vídeo. O seu like nos faz alcançar milhares de pessoas. Se você está chegando hoje aqui no canal, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Saiba que você pode contar com a nossa oração aqui todos os dias. Se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, porque assim você vai ser avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. Se quiser apoiar o nosso ministério, seja membro do canal e tem várias outras maneiras de apoio aqui na descrição do vídeo. A palavra do Senhor diz em Salmos 46, versículo 1, o seguinte: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Quando nós enfrentamos momentos difíceis, é natural sentirmos medo e desânimo. Mas Deus nos lembra que Ele está sempre conosco, nos protegendo e nos fortalecendo. Mesmo nas situações mais desafiadoras, nós podemos encontrar segurança e paz na presença de Deus. Tem momentos na nossa vida em que tudo parece estar fora de controle. Podemos enfrentar problemas de saúde, dificuldades financeiras ou até conflitos familiares. Nesses momentos, a sensação de desespero pode nos levar a questionar se Deus está realmente ao nosso lado. Mas a Bíblia nos assegura que Ele nunca nos abandona. O profeta Isaías escreveu no capítulo 41, no versículo 10, o seguinte: Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. É importante lembrarmos que, mesmo quando nós não entendemos os motivos das adversidades, Deus tem um propósito maior para tudo que enfrentamos. Ele usa cada situação para nos moldar e nos tornar mais fortes. A nossa fé é fortalecida quando confiamos plenamente nele, mesmo sem ver o caminho à nossa frente. O apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 8, versículo 28, o seguinte: Sabemos que Deus age em todas as coisas, para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados segundo o seu propósito. Eu quero encorajar você hoje a entregar as suas preocupações a Deus. Ele é sim o nosso refúgio e fortaleza.
Quando a gente se sente fraco e impotente, esse é o momento perfeito para nos aproximarmos dele e buscarmos a sua força. Ore, confie e descanse na certeza de que ele está cuidando de cada detalhe da sua vida. Salmo 55, verso 22, está escrito: entregue suas preocupações ao Senhor, e ele o susterá. Jamais permitirá que o justo venha a cair. Esse versículo nos lembra da fidelidade de Deus em sustentar aqueles que confiam nele. A jornada de fé não é isenta de desafios, mas cada desafio é uma oportunidade para experimentar a graça e a misericórdia de Deus. É nos momentos de maior dificuldade que podemos ver a mão poderosa do Senhor operando em nossas vidas. Ele transforma nossas lágrimas em alegria e o nosso desespero em esperança. Em 2 Coríntios capítulo 4, versículos 8 e 9, Paulo nos encoraja ao dizer: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Além disso, irmãos, é importante entender que Deus utiliza as nossas tribulações para nos ensinar e para moldar o nosso caráter. Muitas vezes nós passamos por situações difíceis para que possamos crescer espiritualmente e desenvolver uma confiança mais profunda no Senhor. Quando olhamos, por exemplo, para a vida de Jó, vemos ali um homem que perdeu tudo, mas que permaneceu firme em sua fé. Deus permitiu que ele fosse testado, mas no final, Jó foi restaurado e abençoado de maneira abundante. A história de Jó nos ensina que, mesmo nas piores circunstâncias, nós podemos confiar que Deus está trabalhando em nosso favor. Outra passagem que nos oferece conforto é Salmos 91, versículos 1 e 2. Olha o que está escrito: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. O salmista nos lembra que, quando buscarmos abrigo em Deus, vamos encontrar descanso e proteção. Presta atenção, não importa o quão grande seja a tempestade que você está enfrentando, você pode ter a certeza de que está seguro sob as asas de Deus. Quando nos sentimos sobrecarregados pelas pressões da vida, é essencial nos voltarmos para a palavra de Deus. A Bíblia está repleta de promessas que nos asseguram do cuidado e da proteção do Senhor. Em Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7, nós somos encorajados a não nos preocuparmos com nada, mas em tudo, pela oração e súplicas, com ação de graças, apresentarmos nossos pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os nossos corações e mentes em Cristo Jesus. Ao entregarmos nossas preocupações nas mãos de Deus, Ele vai nos conceder uma paz que transcende qualquer circunstância. E a melhor maneira de entregar a sua preocupação a Deus é através da oração. A oração é uma ferramenta poderosa que o Senhor nos deu para nos comunicarmos com Ele. Através da oração, nós podemos apresentar nossas necessidades, medos, ansiedades, preocupações ao Senhor, sabendo que Ele nos ouve e nos responde. Jesus nos ensinou a orar com fé e persistência. No Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos 7 e 8, ele disse: peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta.
pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. Quando nós oramos, nós não apenas fortalecemos a nossa fé, mas também permitimos que Deus opere um milagre em nossas vidas. Receba essa palavra em nome de Jesus. Nesse momento eu quero orar por você. Antes de orar, eu quero reforçar o convite para o nosso 5º encontro de casais, Casamento Firmado na Rocha. Já tem dezenas de casais inscritos de vários lugares do Brasil e eu queria muito contar com a sua presença, porque é um encontro presencial. Será do dia 28 ao dia 30 de junho aqui em Belo Horizonte. Talvez esse seja o melhor investimento e o melhor presente que você pode dar ao seu cônjuge no mês dos namorados. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado um link para você clicar e garantir a sua vaga. Não perca tempo, não demore, não deixe para a última hora, porque as vagas são limitadas. Vamos falar com Deus. Pai amado, Pai querido, te agradecemos pela tua palavra que nos dá força e esperança. Agradecemos por esse dia que está começando, Senhor, e por essa oportunidade que o Senhor nos concedeu mais uma vez. Pedimos perdão pelos nossos pecados e por todas as vezes que duvidamos do teu amor e do teu cuidado. Entregamos a ti nossas preocupações e desafios. Confiamos que o Senhor está no controle de tudo. Que o Senhor abençoe cada pedido de oração que foi deixado aqui nos comentários. Visita essa família em cada uma de suas necessidades. Manifesta o teu poder na vida dessa pessoa que está me ouvindo, que tem clamado por ti todos os dias. Que o Senhor conceda cura àqueles que enfrentam enfermidades. Que o Senhor dê provisão aos necessitados. Que o Senhor ministre a tua paz aos corações aflitos. Que cada pessoa possa sentir a tua presença e ser renovada pelo teu Espírito Santo. Eu quero orar também, Senhor, por aqueles que estão enfrentando batalhas espirituais. Nós sabemos que o inimigo tenta nos afastar de ti, mas declaramos pela fé que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Repreendemos em nome de Jesus toda obra maligna e pedimos que o Senhor envie os teus anjos para proteger e guardar a nossa vida. Que a tua luz possa brilhar através de nós, dissipando todas as trevas. Senhor, renova a fé daqueles que estão desanimados. Ajuda-nos a lembrar que tu és fiel e que tuas promessas são verdadeiras. Que possamos confiar em ti de todo o coração, sabendo que o Senhor está no controle de todas as coisas. É por isso que eu oro e desde já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Se essa mensagem tocou o seu coração, compartilhe ela com seus amigos, com seus familiares, com seus contatos. Seja um canal de bênção na vida dos outros. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e esse foi o Minuto com Deus de hoje. Você vai viver um milagre. Deus quer operar um milagre na sua vida. E, na verdade, Deus quer transformar você em um milagre. Deus quer te transformar de tal maneira a ponto de que aquelas pessoas que te conhecem, aqueles que viram a sua trajetória e até aqueles que nem viram e nem te conhecem de perto, mas que ficam de longe apenas julgando e especulando sobre a sua vida, sejam impactados. Deus quer fazer com que todas essas pessoas fiquem sem palavras quando verem a grande obra que Deus vai operar em você e através de você. A sua vida será um grande testemunho de vitória. E todos vão querer entender o que aconteceu. E quando as pessoas te perguntarem, você simplesmente apontará para Cristo e dirá:
toda honra e toda glória seja dada a Deus. Amém? Se você crê que Deus é poderoso para operar um milagre na sua vida, independente de como ela esteja, escreva aqui nos comentários: faça um milagre em mim, Senhor. Faça um milagre em mim, Senhor. Escreva essa oração pela fé. E em seguida coloque também o seu pedido de oração. Se você tem um pedido específico, escreva aqui nos comentários, pois no final dessa mensagem nós vamos orar juntos. E se você quer continuar sendo abençoado diariamente, tendo o seu coração cheio do Espírito Santo de Deus, com porções diárias da palavra, dê o like nesse vídeo, se inscreva no canal Minuto com Deus e ative as notificações, pois todos os dias nós estamos aqui empenhados para te ajudar a prosseguir e se aprofundar no seu relacionamento com Deus. Se você quiser apoiar o nosso ministério, seja membro do canal. Os membros têm acesso antecipado ao vídeo e também têm acesso ao vídeo no formato compacto. Antes da gente começar a palavra de hoje, eu quero orar pela sua vida. Deus amado, Deus querido, obrigado, Senhor, por mais esse dia que o Senhor nos concede. Obrigado por mais essa oportunidade de recomeçarmos. Pai, eu apresento diante de Ti a vida dessa irmã e desse irmão que me ouvem agora. E eu te peço que o Senhor mova-se de maneira sobrenatural na vida deles. Abre o coração delas, Senhor, para que a palavra que será ministrada nesse momento encontre morada dentro de cada um. Sabemos que o Senhor é poderoso para fazer uma mudança radical em nossas vidas. Por isso, declaramos a nossa total confiança e a nossa total dependência em Ti. Deus, tem pessoas que estão me ouvindo agora, que estão passando talvez pelo pior momento da vida delas. E muitas têm ido dormir em meio às lágrimas e à tristeza todas as noites. Por isso eu te peço, vá ao encontro de cada um. Sinta a dor deles, Pai. Compartilhe das lágrimas e veja o quão partido o coração dessa pessoa está. E em nome de Jesus, começa a fazer a partir de agora uma mudança interna e poderosa no interior dela. Nós te louvamos por quem Tu és e nós te pedimos isso em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículos 24 e 25 está escrito: E levantando ele os olhos, disse: Vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Depois disto, tornou a pôr-lhe as mãos sobre os olhos, e o fez olhar para cima, e ele ficou restaurado, e viu a todos claramente. Irmãos, Jesus operou muitos milagres, mas um desses milagres se diferencia dos demais e nos chama a atenção. A cura do cego na cidade de Betsaida. Essa cura aconteceu em duas etapas. Num primeiro momento, Jesus impôs as mãos com saliva sobre os olhos do cego e perguntou se ele estava enxergando. Ao que o homem respondeu: Eu vejo as pessoas como árvores. Mais uma vez, Jesus impôs suas mãos sobre ele e o cego passou a enxergar perfeitamente. Quando Deus opera um milagre na nossa vida, Ele deseja fazê-lo por completo. Aquele homem recebeu uma cura física, mas ele via pessoas como árvores. Muitas pessoas receberam um milagre de Deus, mas ainda não aprenderam a valorizar aquilo que Deus mais ama, que são pessoas. Claro que o poder de Jesus seria suficiente para curar aquele homem de uma só vez, logo no primeiro toque que ele deu nos seus olhos. Porém, o que talvez fosse profundo ali não era a cegueira daquele homem, mas sim a incredulidade dele ao pedir um milagre de Jesus. Por isso, talvez um toque apenas não tenha bastado. Muitos já foram abençoados em alguma área da sua vida,
mas ainda precisam de um segundo toque de Jesus no seu caráter, no seu temperamento, no seu orgulho, no seu modo de tratar as pessoas, na maneira como se relacionam com o sexo oposto, etc. Não basta ser curado, não basta ter as finanças restauradas ou passar a enxergar as coisas espirituais. Se eu não souber amar ao próximo como a mim mesmo, orar pelos que me perseguem, cultivar um comportamento íntegro, é sinal de que a obra que Deus começou em minha vida ainda não tenha sido concluída. Às vezes precisamos não só de um milagre externo, mas também estamos precisando de um milagre interno. Estamos precisando de uma transformação verdadeira no nosso coração, na nossa mente e na nossa alma. Você quer viver um milagre? Comece a buscar a Deus e o deixe transformar e mudar aquelas áreas da sua vida que há muito tempo você tem procrastinado. Deixe Deus mudar aquilo que você tem carregado dentro de si, mesmo sabendo que tem te prejudicado. Aquele pecado de estimação que até já fez parte da sua vida, mas que no fundo você sabe que está causando a sua destruição. Feche as brechas que o inimigo tem usado em sua vida para te paralisar, para te causar medo e desespero, e busque uma vida de luz nos caminhos do Senhor. Não vai ser fácil não, meu irmão, minha irmã, e eu não vou mentir sobre isso para você. Vai ser uma longa jornada, e você vai precisar ter resiliência e um foco bem definido. Mas mesmo com dificuldades, mesmo com tudo que vier em seu caminho, a única certeza que você tem é a de que o Senhor permanecerá ao seu lado em todo o tempo. Amém? Por isso, hoje, diante dessa palavra, clame a Deus pelo segundo toque que vai te transformar por completo e que vai te colocar no centro da vontade dele. Nesse momento, eu quero orar por você. Antes de orar, eu quero avisar que ainda estão abertas as inscrições para o nosso encontro de casais, casamento firmado na rocha. Dê esse presente ao seu cônjuge no mês dos namorados. Nós estaremos reunidos aqui do dia 28 ao dia 30 de junho em Belo Horizonte, em um final de semana de total imersão na Palavra de Deus. Certamente o seu relacionamento conjugal nunca mais será o mesmo. Aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado tem um link para você clicar e garantir a sua vaga. Eu espero por você. Vamos falar com Deus nesse momento. Senhor meu Deus, obrigado por tua palavra, obrigado pelo teu grande amor e pela tua misericórdia. Sabemos, Pai, que não somos merecedores, mas ainda assim as tuas misericórdias mais uma vez se renovaram sobre a nossa vida e por isso somos gratos a Ti. Deus, nos perdoe pelos nossos pecados, nos perdoe por toda a maldade, por toda a falta de caráter, toda a perversidade e ganância que alimentamos dentro de nós todos os dias. Te entregamos o nosso coração, pois não queremos sentir mais algumas coisas que nos afastam de Ti. Te entregamos a nossa mente, pois não queremos cometer pecados nem com nossos pensamentos. E te entregamos a nossa alma, porque queremos ser purificados pelo Teu Espírito. Hoje, clamamos pelo Teu toque em nossa vida e te pedimos, faça em nós segundo a Tua vontade, para que, quando as pessoas olharem para nós, vejam a Tua glória refletida em nossa vida. Eu apresento diante do Senhor cada pessoa que está me ouvindo agora e cada pedido de oração que foi mencionado aqui nos comentários. Abrace essa irmã e esse irmão que estão aqui hoje buscando por um milagre, buscando por uma nova vida e por uma transformação completa. Deus, algumas pessoas têm tido noites mal dormidas, têm tido dificuldades de seguir o dia e de fazer as tarefas mais simples, porque estão passando por tempestades que parecem não ter fim. Mostre a eles, Pai, que nada é impossível para Ti e que, estando em Tua presença, vivendo contigo e tendo intimidade com o Senhor,
tudo é possível, pois nada é impossível para o Senhor. Entra na família dessa pessoa, Pai. Entra na mente dela, no coração, na alma. Opera uma mudança completa para que ela possa entender que a vida dela é um milagre realizado pelo Senhor. É por isso que eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Compartilhe essa mensagem. Ela pode mudar a vida de alguém. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Você que é membro do canal Minuto com Deus aqui no YouTube, tem a versão compacta dessa mensagem na playlist exclusiva para os membros do canal. Você pode entrar lá, baixar a mensagem, compartilhar com os seus contatos do WhatsApp, com os seus grupos e com as suas listas de transmissão. E agora eu convido você a continuar refletindo na palavra de Deus, sendo abençoado e edificado por mais um Minuto com Deus. Hebreus capítulo 12, versículo 11 está escrito: Nossos pais nos disciplinavam por um curto período, segundo lhes parecia melhor. Mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela forem exercitados. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira, e eu convido você para mais uma reflexão do Minuto com Deus. Dê o like no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Se quiser apoiar esse ministério, seja membro do canal. Irmãos, assim como nossos pais nos disciplinam quando a gente faz alguma coisa errada, Deus também nos corrige quando Ele percebe que nós estamos começando a querer nos afastar da presença dEle. Sabe, quando você sente aquela culpa no seu coração, isso, na verdade, é um ótimo sinal. Isso revela que você é filho de Deus e que o Espírito Santo está te convencendo a voltar para a presença do Pai. Eu sei que isso não é um sentimento agradável, como nós acabamos de ler aqui em Hebreus. O primeiro sentimento é de tristeza, mas depois vem uma alegria por ver que Deus está trabalhando na nossa vida. Ele está nos chamando para viver em santidade. Eu não sei como foi o seu dia ontem, ou como será o dia de hoje. Eu não sei quais são as lutas que você tem enfrentado, as tentações, as provações, mas eu quero te dizer uma coisa: Deus está olhando para você e Ele não vai te abandonar. O Senhor está contigo nos momentos bons e também nos maus momentos. A palavra de Deus é o que te sustenta nos dias difíceis. A Bíblia diz que Pedro andou sobre as águas por alguns momentos, mas ele falhou porque começou a olhar para o lado, para os ventos contrários. Ele viu as tempestades e por causa disso começou a afundar. Talvez você esteja se afundando no pecado, nos vícios, em coisas que não agradam a Deus. Mas você pode fazer como Pedro. Você pode clamar: Mestre, socorre-me. Socorro, Jesus. E a Bíblia diz que no momento em que Pedro orou, Jesus demonstrou sua misericórdia e o salvou. Porque Jesus não veio para nos condenar, para apontar os nossos pecados. Ele veio para carregar os nossos fardos. Gálatas capítulo 6, versículos 1 e 2, diz que se nós vermos alguém fazendo alguma coisa errada, nós não devemos julgar essa pessoa, mas nós devemos dar a ela o suporte. Devemos carregar os fardos uns dos outros, porque foi isso que Cristo fez por nós. Jesus estendeu a mão para Pedro e o trouxe de volta.
Pense agora no quanto você está distante do Senhor. E lembre-se de uma coisa: você só vai ser forte se estiver unido com Deus. Deus se importa sim com as suas falhas, mas sabe com o que Ele mais se importa? Quando você não o busca, quando você não busca a presença dEle. Aí sim Deus começa a se preocupar. Nesse momento eu quero orar por você. Escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Senhor, meu Deus e Pai, eu coloco diante de Ti a vida dessa irmã e desse irmão que estão me ouvindo agora, Pai, com o coração apertado, porque o Senhor falou conosco. O Senhor derramou da Tua graça nesse momento sobre nós. Eu peço que o Senhor visite essa pessoa que teve uma semana tão conturbada, uma semana na qual o inimigo a pressionou de todos os lados. O inimigo soprou ventos contrários sobre ela, mas o Senhor a livrou. O Senhor nos concedeu livramento. O Senhor abençoou. E hoje essa pessoa está aqui, firme, de pé, porque o Senhor a tem sustentado. E a Tua palavra diz que o Senhor é fiel para sustentar o fraco, para fortalecer os joelhos que antes viviam tropeçando. Nós Te agradecemos pela Tua disciplina, que é a expressão do cuidado do Senhor conosco. Que possamos aprender a cada erro e não cometê-los mais. É por isso que eu oro e Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Compartilhe essa mensagem, ela pode mudar o dia de alguém. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Êxodo capítulo 40, versículos 36 e 37 está escrito: Sempre que a nuvem se erguia sobre o tabernáculo, os israelitas seguiam viagem. Mas se a nuvem não se erguia, eles não prosseguiam. Só partiam no dia em que ela se erguesse. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu convido você para mais uma reflexão do Minuto com Deus. Dê o like no vídeo, se inscreva no canal e compartilhe essa mensagem, porque ela pode transformar a vida das pessoas. No final da mensagem eu vou orar por você, por isso escreva também aqui o seu pedido de oração. E declare pela fé o seguinte: eu dependo de Deus. Irmãos, a palavra de Deus nos conta que durante a caminhada de Israel no deserto, o Senhor ia à frente deles. De dia, numa coluna de nuvem para guiá-los pelo caminho, e de noite, numa coluna de fogo, para que o caminho deles fosse iluminado. A nuvem e o fogo eram para Israel símbolos da presença constante e da proteção de Deus. E hoje o Espírito Santo quer nos levar a refletir sobre a dependência de Deus. Nós podemos observar em Êxodo 40 que os israelitas só partiam quando a nuvem se levantava do tabernáculo. O povo de Israel era totalmente dependente de Deus. E nós temos que aprender a ser assim também. Não devemos tomar nenhuma decisão, fazer nenhuma escolha ou seguir por algum caminho sem antes consultar a Deus e, principalmente, observar e considerar os seus princípios. Esse princípio de dependência do Senhor é reafirmado em Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6, onde Salomão nos instrui a confiar no Senhor de todo o nosso coração e não nos apoiar no nosso próprio entendimento. Em todos os nossos caminhos devemos reconhecê-lo e Ele vai endireitar as nossas veredas. Esperar pela orientação de Deus é algo fundamental para a nossa jornada espiritual. E eu quero terminar essa reflexão antes de orar com Salmos 37, versículos 4 e 5, que diz assim: Que a sua felicidade esteja no Senhor. Ele lhe dará o que o seu coração deseja.
Ponha a sua vida nas mãos do Senhor. Confie nele e ele o ajudará. Nesse momento eu quero orar por você. Senhor, meu Deus e Pai, que assim como os israelitas seguiram a nuvem e a coluna de fogo, que possamos buscar a tua direção para cada decisão que tomarmos, através da oração, da leitura da palavra e da comunhão com outras pessoas que nos aproximem de ti. Que a tua presença em nossas vidas seja a força que nos guia e nos conforta em todos os momentos. Nos ajude a não tomar atitudes precipitadas ou seguirmos adiante sem termos certeza da tua vontade para nós. Que tenhamos sensibilidade para reconhecermos a tua voz em meio a tantas vozes que ecoam na nossa mente. Muitas vezes até a voz do inimigo que tenta nos desanimar e nos paralisar. Que possamos sair hoje daqui com o compromisso renovado de buscar ativamente a tua presença em nossas vidas. Que a tua nuvem de proteção, a tua nuvem de glória nos envolva e que o fogo do teu Espírito nos aqueça e ilumine o nosso caminho. É por isso que nós oramos e desde já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e esse foi mais um Minuto com Deus. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Todo aquele que crê em Jesus não morrerá, mas receberá a vida eterna. Ah, pastor, eu conheço gente que acredita em Jesus e morreu. Ele morreu a morte física, mas a morte que João está falando aqui é a morte espiritual. É a morte que vem depois da morte. O nosso corpo é pó, é limitado, é finito. A Bíblia diz assim, que o homem foi feito do pó e ao pó voltará. Essa é uma verdade incontestável. A morte é uma verdade incontestável. Acredite você em Deus ou não. Eu sei que tem gente que crê em Deus, tem gente que crê no universo, numa energia cósmica, mas a morte é uma verdade que une todas as religiões, as crenças. Nós que somos cristãos, cremos numa vida depois da morte. Então, se você crê que depois da morte haverá vida, que tal você garantir a sua passagem para a vida eterna, entregando a sua vida para Cristo? Tudo isso que você está correndo atrás aí é importante, eu sei. Você precisa de dinheiro, você precisa do seu trabalho, da sua produtividade, do seu celular novo, da sua roupa bacana. Amém, glória a Deus. Mas saiba que isso não é o fim de tudo. Isso não é o que mais importa na vida. Os bens terrenos são passageiros, irmãos. A segurança e a vida eterna são permanentes. Em Romanos capítulo 6, versículo 23, o apóstolo Paulo escreveu assim: o salário do pecado é a morte. Todos nós somos pecadores. Em Romanos 3, Paulo fala isso. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E em Romanos 6, 23, ele diz: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, em Cristo Jesus, nosso Senhor. A nossa fé em Jesus nos garante que, mesmo diante da brevidade da vida, nós receberemos a promessa de algo
eterno, duradouro, infinitamente mais relevante do que essa vida que nós temos aqui agora. Amém? Se você crê nessa palavra, diga: eu recebo em nome de Jesus. Eu recebo em nome de Jesus. Escreva isso aqui nos comentários. Eu sei que tudo isso vai passar. Inclusive a sua dor, o seu sofrimento, a sua angústia, a sua tristeza. Um dia tudo isso vai passar. Se a nossa vida se resume somente a esse tempo aqui na Terra, nós não teríamos sentido nessa vida. A vida é mais do que isso, meu irmão. A vida é mais do que isso, minha irmã. Essa é uma palavra que serve de esperança para você, que tem vivido uma vida, muitas vezes, com dificuldade, uma vida pelejada, uma vida miserável, uma vida onde você somente tem experimentado dor, perdas, luto, tristeza. Haverá uma vida eterna para você desfrutar. E essa também é uma palavra de esperança para aqueles que tiveram que se despedir de pessoas amadas. Ele partiu para a vida eterna. Ela partiu para a vida eterna. A vontade de Deus é que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade e sejam salvos. Por isso que eu estou pregando essa palavra aqui, para que muitas pessoas cheguem ao pleno conhecimento da verdade e sejam salvas. Amém? Receba Jesus no seu coração. Receba Cristo no seu coração. Eu sei que muitas vezes você tentou preencher o vazio aí dentro da sua alma com o sexo, com as drogas, com o jogo, com, não sei, com a tecnologia, com as redes sociais, com um monte de coisas. E aí você deita a sua cabeça no travesseiro, você percebe que aquele vazio ainda está dentro de você. É porque falta você beber dessa água viva que é Jesus. Aquele que beber da água que Jesus lhe der, nunca mais terá sede. Mas a água que ele beber se tornará dentro dessa pessoa uma fonte a jorrar para a vida eterna. Não é uma alegria momentânea. Não é uma alegria passageira. Não será uma alegria que, quando o dinheiro acabar, a alegria também vai acabar. Não será uma alegria que, quando o casamento fracassar, a alegria vai acabar também. Eu já celebrei vários casamentos e é maravilhoso aquele momento ali em que os noivos, né, estão se unindo, fazendo uma aliança de amor, construindo uma vida juntos, e glória a Deus por isso. Eu acredito no casamento, eu acredito nessa instituição criada por Deus que é o casamento. Mas eu recebo centenas de mensagens dizendo assim: pastor, meu casamento acabou, a minha vida acabou. Não, ainda que o seu casamento tenha acabado, a sua vida não acabou. Porque a proposta de Deus, a vontade de Deus para a sua vida não é apenas um casamento, mas é que você desfrute da vida eterna ao lado dele, ao lado de Jesus. É isso, meu irmão, é isso, minha irmã. Pastor, eu tinha um emprego há mais de 20 anos numa empresa, me mandaram embora. Acabou tudo para mim. Não, não acabou. Não acabou. Muitas vezes Deus usa até mesmo as circunstâncias para nos fazer aproximar dele. Quantos de nós estamos aqui hoje buscando a Deus, servindo a Deus,
porque passamos lá atrás por um momento de dor, de dificuldade, de angústia, de perda. Tivemos que passar pelo vale, né? Às vezes o vale da sombra da morte, para nos aproximarmos de Deus, para conhecermos a Deus. Quantas pessoas? Pessoas às vezes famosas. Eu estava vendo a entrevista de um jogador, eu acompanho futebol, né? Eu sou meio vidrado em futebol. Um jogador que tinha muito dinheiro, que foi campeão em muitos clubes por onde passou, e seleção brasileira. E ele falou, mas havia um vazio dentro do meu coração que eu não conseguia entender. E quando ele entregou a vida dele para Cristo, ele foi plenamente satisfeito, feliz. O dinheiro agora já não importava mais tanto para ele. A carreira já não importava. O reconhecimento, a fama. Essas coisas não comovem Deus não, irmãos. Multidões não comovem Deus. Às vezes eu vejo pessoas que vão pregar e vê aquela multidão assim, e fica empolgada com a multidão, né? Multidão não empolga Deus, não. O que empolga Deus, sabe o que é? Arrependimento. É quando você se arrepende dos seus pecados. É quando você para refletir na sua vida, através de uma reflexão como essa aqui, e você percebe que precisa de algo mais. Que aquilo em que você está apostando todas as suas forças é ilusório, é passageiro. É nesse momento que o Espírito Santo sopra aos seus ouvidos que você precisa de Deus. Você precisa de Jesus. Amém? Essa é a palavra que eu queria compartilhar com você. Guarde o seu coração, porque dele procedem as saídas da vida. O coração é a fonte da vida. Onde estiver o seu coração, ali está o seu tesouro. Onde estiver o seu tesouro, ali está o seu coração. Os tesouros eternos são aqueles em que nós devemos investir. A vida eterna é a maior dádiva que nós podemos receber. E ela nos é garantida pela graça de Deus, por meio de Jesus Cristo. Então, que eu e você possamos viver de maneira a refletir essas verdades, buscando aquilo que é eterno e permitindo que o nosso coração esteja focado no Senhor, porque Deus é quem nos dá a verdadeira riqueza. E a verdadeira riqueza é a vida eterna. Amém? Se o Espírito Santo falou com você através dessa palavra, dê o like no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Quer assistir a mensagem completa? Clique aqui no link que está na descrição do vídeo. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Hoje eu quero compartilhar com vocês uma palavra que Deus colocou no meu coração, que está no Evangelho de Mateus, capítulo 6. Evangelho de Mateus, capítulo 6, do versículo 19 ao versículo 21. Irmãos, o capítulo 6 de Mateus traz, junto com o capítulo 5, o capítulo 7, traz aquilo que nós chamamos de o Sermão do Monte, ou o Sermão da Montanha. E Jesus, aqui no capítulo 6, nos dá uma lição tremenda, uma lição atemporal, sobre onde nós devemos depositar o nosso coração. E Jesus nos orienta como viver conforme os valores do reino de Deus. Porque o mundo, ele quer nos impor
os seus valores, os seus princípios. Mas Jesus, mais uma vez, né, ele nos ensina como viver conforme os valores de Deus, os valores do reino de Deus. As pessoas para quem Jesus falava, as pessoas a quem Jesus dirigia a palavra, viviam num contexto de dificuldades. Muitas dessas pessoas enfrentavam pobreza e insegurança. Por isso, alguns colocavam as suas esperanças no acúmulo de riquezas e possuíam bens como garantia de segurança e felicidade. Isso naquela época já era assim. Imagina nos dias de hoje. As pessoas até hoje colocam a sua esperança no dinheiro. Elas não colocam a esperança em Deus, colocam a esperança no dinheiro, no acúmulo de riquezas. Por isso, o evangelho, ele tem sido deturpado, de certa maneira, através dessa mensagem de que se você serve a Deus, você tem que ser rico. Essa mensagem foi propagada durante muitos séculos e contaminou a essência do evangelho. Porque se nós formos examinar todas as vezes que Jesus falou a respeito do dinheiro, Jesus não mandou nós ficarmos ricos, Jesus não mandou nós acumularmos riquezas. Eu vou ler o texto daqui a pouco. Jesus sempre deixou muito claro o papel do dinheiro na nossa vida, dizendo que nós não devemos ter o dinheiro como nosso Senhor, como um Deus. Se nós quisermos servir a Deus, nós não podemos servir ao Deus Mamon, que é o Deus do dinheiro, que é o Deus das riquezas. Então eu creio que essa palavra que Deus trouxe ao meu coração, né, essa reflexão, ela vai servir para muitas pessoas compreenderem o papel do dinheiro, a importância da riqueza na vida delas. Porque o alerta de Jesus foi direto aqui nessa mensagem. Não acumulem tesouros na terra. Não é que nós não devemos acumular tesouros, mas não acumulem tesouros na terra. Ou seja, existe um lugar certo onde nós devemos acumular tesouros. E onde que é? No céu. O texto é Mateus capítulo 6, do versículo 19 ao versículo 21. Diz assim a palavra do Senhor. São palavras de Jesus, tá? Não são palavras minhas, são palavras de Jesus. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. E o verso 21, Jesus conclui esse pensamento, essa reflexão, dizendo assim: pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Eu quero refletir com você nessa palavra hoje. Onde está o seu tesouro? Onde está o seu coração? Essa é uma mensagem muito importante e eu gostaria muito que ela
alcançasse milhares de pessoas. Por isso, eu quero que você me ajude a fazer com que essa mensagem alcance muitas vidas. Como que você pode fazer isso? Dê o seu like no vídeo. O seu like faz com que essa mensagem seja impulsionada de maneira natural, de maneira orgânica. E ela alcança muitas vidas, porque o YouTube recomenda essa mensagem para outras pessoas. Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito e ative o sininho das notificações. São coisas muito simples e coisas que não lhe custam nada. Se o Espírito Santo falou com você através dessa palavra, dê o like no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Quer assistir a mensagem completa? Clique aqui no link que está na descrição do vídeo. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.